Fala, meus caros, beleza? Na aula de hoje vamos compreender como que funcionam os reatores químicos. O que são os reatores químicos, certo? A gente vai ver um pouquinho deles, para a gente ter uma noção de como que funcionam os processos químicos. Galera, eu tô olhando aqui para a tela do meu computador, vou ficar um pouquinho de lado para vocês, beleza? Mas vamos acompanhando aí que vai estar muito top. Chega aí. Vamos lá, bora ver o que são os reatores químicos, né? São aqueles reatores que estão muito presentes na indústria, certo? Eles estão muito presentes, fazem diversos processos químicos, onde tem transformação, tem catalisação, diversos tipos de reações químicas acontecem nesses reatores, galera. A gente vai ver os modelos mais usados. Aqui a gente consegue ver um modelo que está na vertical e tem um conjunto de equipamentos que estão conectados com esse reator. Aqui vocês conseguem ver, por exemplo, as entradas, saídas, a capa externa. Galera, esse monte de rolamento aqui é para fazer a troca de calor. Aqui, por exemplo, pode passar água quente ou água fria por esse reator, para dar a temperatura que a reação precisa para que ela possa acontecer. Deixa eu dar uma explicação mais ampla para vocês entenderem. Galera, o que é um reator químico? É uma panela de pressão. É uma panela grande, onde você coloca ali um conjunto de coisas para você fazer um produto. Coloca ali água, coloca reagentes, coloca sal, açúcar, coloca um monte de coisa. Por exemplo, nessa visão bem superficial. Você coloca um monte de coisa ali, e aquilo vai reagir, vai misturar, vai bater como se fosse um liquidificador, e no final você vai ter um produto que você quer, certo? Essa é mais ou menos a ideia de um reator químico. É mais ou menos o que acontece aqui. Só que ele é mais complexo na parte industrial, pois a gente controla o que acontece dentro dele. Por exemplo, a temperatura que fica tem que ser 32 graus, por exemplo. A pressão tem que ser de valor X. A reação química tem que acontecer numa velocidade tal. Os reagentes têm que entrar com uma vazão X. Os produtos têm que sair com uma vazão Y. Então tem todo um conjunto de mecanismo que assegura para que a reação química aconteça de forma ideal, que a gente tenha o nosso produto de interesse. Então esse é um modelo de um reator utilizado na indústria. Aqui a gente consegue ver outro, que por exemplo está sendo produzido, ou está em montagem, ou desmontagem, ou reforma, alguma coisa assim. E a gente consegue ver aqui na parte de cima, por exemplo, dele, que tem um monte de entradas. Olha só, galera, que massa, esse monte de entrada aqui. Essas entradas grandes, por exemplo, a do meio aqui de cima pode ser o encaixe do motor para hélice, para agitação, né? E o que é todas essas entradas aqui? Para reatores voltados para bioprocessos, demanda mais fatores, como por exemplo, entrada de oxigênio, a mensuração da oxigenação, o grau do pH, a medida do pH, medida de temperatura, de acidez, entrada de outros produtos, outros reagentes, produtos mais básicos. Então tem um conjunto de reagentes que vão entrando de acordo com a demanda da reação. Por exemplo, a reação está acontecendo, mas está acabando o oxigênio, precisa de mais oxigênio. Então tem uma entrada ali de oxigênio. O pH está subindo, precisa de entrada de um produto básico para segurar o pH. Então entra um produto básico. A reação está com a temperatura elevando, está aumentando a temperatura, então entra ali rapidamente pelo sensor um trocador de calor que vai abaixar a temperatura e fazer aquilo manter num padrão homogêneo. Então tem um conjunto de variáveis trabalhando junto para manter a reação química acontecendo em um patamar homogêneo. Não ter subida nem caída de temperatura, pH e muitas outras coisas, concentração e assim por diante. Por isso que tem todas essas entradas, para assegurar que a reação química aconteça de forma uniforme, de uma determinada maneira que o produto seja uniforme, porque a gente não quer um produto variado, né? Com pH lá em cima, pH lá embaixo, temperatura uniforme, beleza? Ó, aqui a gente consegue ver outro modelo que tem um monte de encanação em volta para segurar a temperatura, né? Aí em cima um monte de entrada, que pode ser para oxigenação, para pH, para concentração, para entrada de micro-organismo, entrada de reagentes. Tudo isso acontece aqui dentro, galera, uma reação, e embaixo tem a saída do produto final. Aqui a gente consegue ver outro modelo aqui, ó, com um monte de caninhos, né, para segurar a reação química de acordo com o que a gente quer, com o produto final. O motor em cima batendo, né, reagindo ali, agitando mecanicamente o sistema. E aqui a gente consegue ver melhor
Ó, aqui tem uma entrada, certo? Aqui tem sensores para medir, por exemplo, a acidez da reação, né, o pH. Aqui tem o motor, a pá de agitação. Aqui tem o sistema interno que está acontecendo a reação. Então é um conjunto de mecanismos que estão conectados e trabalhando junto para manter a reação uniforme, para a gente ter um produto de acordo com o que a gente quer de forma bem uniforme. Olha só que massa essa visão. Aqui, por exemplo, é um bioprocesso, onde tem sensores de pH, sensores de oxigênio, entrada de determinado produto para manter a reação uniforme, medidores de pressão, medidores de vazão, biosensor, a saída, que é a bomba, filtro, o motor de agitação. Então tem um conjunto de mecanismos que estão trabalhando para criar o nosso produto. Olha só que massa, cara. É um pouco complexo assim você ver, mas é muito legal, muito massa. Porque quando você joga todas essas variáveis junto, dentro de um sistema programado, cara, tudo aquilo acontece de forma bem magnífica, é muito bacana. Olha só que legal que é. Aqui vai sair um produto de interesse, certo? Pela válvula na parte inferior. Ó, aqui a gente consegue ver exemplos de sensores. Por exemplo, aqui os sensores que estão conectados aos comandos, certo? Por exemplo, comando de vazão, comando de temperatura, comando de acidez. Ah, tá, a vazão do tanque está decaindo. Então o sensor, ele pega a mensagem, abre a válvula e manda mais reagente para dentro do sistema. Isso vai conversando, o sensor vai conversando com o comando, vai abrindo as válvulas e liberando para dentro do sistema o que for necessário. E assim a reação química vai acontecendo. Aqui, ó, aqui é um exemplo que a gente consegue ver, né, de um bioreator. Aqui, indicadores de pressão, várias entradas de oxigênio, de ácidos, de produtos básicos, de micro-organismos, indicadores de pH, válvulas. Então tem de tudo para manter a reação química do jeito que a gente quer, certo? Galera, é que a gente conseguiu ter uma visão bem rápida, né, bem geral, de como que funcionam os reatores químicos e, cara, é muito massa. As aplicações deles são inúmeras, gigantescas. Aplicações são demais mesmo, tem muita coisa que dá para ser feito. Cara, tem que, por exemplo, a produção de laticínios. Opa, está branco, né? Assim a gente não consegue ver, né, galera? Tem que ser preto, né? Coloração escura. Vamos lá. Top. Produção, por exemplo, de laticínio. Laticínios. Cosméticos. Fármacos. Indústria alimentícia. Cara, assim por diante. Cara, dá pra fazer muita coisa. Dentro desses reatores dá pra fazer de tudo. Eu só acho que não dá pra fazer processos voltados para a solda, processos voltados para a parte mais pesada do aço, por exemplo. Porque daí é elevada a temperatura e fica difícil, né? Então fica de fora. Mas, cara, fora isso, dá pra fazer muita coisa dentro desses reatores químicos. Dá pra fazer, cara, até café, dá pra fazer shampoo, sabonete, mano, dá pra fazer de tudo. É muito massa. Essa parte da engenharia de processos químicos é muito legal. Beleza, meus caros? Essa foi uma visão superficial de como que funcionam os reatores químicos, certo? E nas próximas aulas a gente vai ver com mais detalhe como que cada coisa funciona, como que funcionam as reações químicas, como que você pode começar a entender melhor esse processo, criar seu produto, executar um trabalho com muito mais valor dentro da indústria e ser muito bem reconhecido nesse sentido. Beleza, meus caros? Se cuidam, grande abraço, tchau, até mais.